Fala galera, tudo bem com vocês? Cauê aqui para mais um vídeo de análise. Eu tô com uma operação aberta nesse momento, são 10h05 aqui no horário de Lisboa. Tô operando na seção de Londres, um trade em Nasdaq. Eu vou explicar todo o contexto dessa operação para vocês. Tá quase no meu primeiro take. Na verdade, assim, aqui é o meu take total, mas eu vou sair com um lote, tentar segurar mais porque eu acredito que esse mercado pode subir. Mas a ideia aqui é explicar para vocês o contexto desse trade, porque ele tem um contexto macro muito interessante e se você não conseguir enxergar esses movimentos, você acaba muitas vezes tomando posições contrárias ou deixando de conduzir o trade até onde tem que conduzir, saindo em alvos mais curtos, por não entender essa movimentação. Então, eu vou explicar para vocês aqui o contexto todo que me fez tomar a decisão de efetuar essa compra agora de manhã na sessão de Londres, tá? Vamos olhar aqui no gráfico limpo, vou limpar todo o gráfico aqui, tá? Só peguei uma outra aba sem o trade rolando para mostrar para vocês. Então aqui no gráfico diário, a gente tem uma movimentação de recuo. O preço marcou num ponto importante, que era um ponto de alvo que a gente tinha. Essa faixa de preço era uma faixa de preço já marcada, em que a gente sabia que o preço provavelmente iria travar, e a gente começou a monitorar essa trava do preço e realmente o preço começou a travar. Ele marcou a trava aqui com esse candle de ignição. Então, o que ele está fazendo aqui no diário? Nada mais do que um pullback. Pode ser que ele caia? Pode, mas eu vou trabalhar com o que o preço está querendo fazer. E se dentro da leitura toda eu estou tendo confirmações ao longo do caminho do preço, eu vou trabalhar com essas confirmações. É lógico que às vezes em horário de abertura de sessão eu acabo tomando posições diferentes, porque você está pegando fluxo de abertura e tal, mas nesse contexto não. Estou trabalhando ali o movimento, tá? Então aqui, o que eu tenho? Primeira coisa, se esse preço vai tomar um recuo até para poder continuar caindo, todos os pontos de correção ele estão muito acima. Então eu não preciso me preocupar com até onde ele vai agora. Eu sei que se ele for subir, ele vai subir muito. Tá? Então, quais são os pontos que eu vou analisar? Primeira coisa aqui, a retração desse movimento todo. O preço começa a subir e aonde ele para? A retração de 61. Vou colocar uma linha aqui, nesse ponto, cravou na retração de 61.8. Tá vendo? Ele vem, ó, eu vou desenhar aqui para, olha só. Ele vem, ele trava um suporte aqui, né? Ele rompe e aí ele volta e crava na retração de 61.8. Isso no fechamento de ontem. Por isso que teve um dia mais de recuo no dia de ontem, tá? Vamos descer para o gráfico de 4 horas. Olha só. Já ficou um pouco mais interessante, né? A gente teve esse fundo duplo aqui, nessa região, certo? O mercado cravou um fundo duplo aqui, com manipulação, mas sem ter fechamento, né, para baixo aqui, então seguiu o movimento de alta. Vai ficando mais limpo o movimento, você vai entendendo ele um pouco mais, certo? A retração que a gente pegou já está marcada aqui, beleza. Quando a gente baixa para o tempo gráfico de 1 hora, ó, o preço novamente aqui na retração de 61 aqui, ó, ele vem confirmando o movimento. Ó. Se eu pegar e puxar uma retração daqui até essa máxima, ó, ele segurou aqui, ó, na 61. Ah, mas ele passou um pouquinho para baixo. Cara, enquanto ele não passar aqui, ó, e ter fechamento para baixo da 61, ele vai para cima. Só tá sem liquidez para subir no momento, mas ele vai para cima, tá? Então, ó, ele vem, crava na 61. Tá vendo? Segura aqui na 61. Então o preço está me indicando que ele vai dar continuidade nessa movimentação. É lógico que para eu ter essa movimentação com muito mais força e o preço despirocar na alta, eu vou precisar ter fechamento aqui para cima e o rompimento dessa máxima aqui. Como eu estou trabalhando no horário das sessões, eu preciso olhar aqui, ó, as máximas e as mínimas das sessões. Então, ó, máxima de Tóquio tá aqui em cima. O preço provavelmente vai lá buscar a máxima de Tóquio, tá vendo? Tá aqui em cima e Londres ainda tá se desenvolvendo, tá fazendo a alta dela ali, certo?
Então, deixa o preço trabalhar. Vamos para o gráfico de 5 minutos agora. No tempo gráfico de 5 minutos, a gente teve ontem uma sessão extremamente enroscada. Uma sessão de acúmulo. Tá vendo? Ó, inclusive, eu trabalhei nesse período de acúmulo aqui e não foi frutífero. Eu acabei saindo um pouco negativo desse momento, porque o primeiro trade eu saí um pouco com stop curto, o segundo eu tomei stop, o terceiro eu saí na proteção. Demorei para identificar as estruturas e o preço não andou ontem. Foi uma sessão de acúmulo, tá? Mas é um acúmulo comprado. Aqui, ó, eu tive o preço fazendo esse acúmulo aqui e violando o mínimo aqui, ó, e tendo fechamento para cima. Então ele viola a mínima, perde fundo, não cai e mantém o suporte aqui nessa região, é um período de distribuição. Beleza? Ah, mas ele não trocou polaridade certinho aqui e tal. Cara, o mercado, ele tem que ter liquidez para trabalhar. Então, ele até às vezes tenta. Pô, você vai contar que Tóquio vai fazer um pullback certinho aqui? Às vezes não tem liquidez. Eu não tô operando de madrugada para ver. Agora, chegou na sessão de Londres. O mercado vem para cá e falha exatamente aqui no melhor ponto de compra, ele tá te dando uma nova oportunidade de entrada na operação, certo? E aí você tem os pontos para você fazer o trade. Você pode já tomar a posição aqui ou entender o rompimento da estrutura. Aqui, ó, a gente teve o acionamento do pivô exatamente aqui nessa região, ó, nos 5 minutos, tá vendo? Se eu puxar aqui, ó, uma linha de tendência aqui, nesse ponto, vocês vão ver que a gente teve o acionamento do pivô aqui nessa região, ó. Ele rompe, vem, aciona o pivô, quebra a estrutura de baixa, quebra a angulação e aciona o pivô. Se eu for medindo aqui, ó, e puxar essa retração, eu já consigo ver que aqui ele travou na retração de 61. Mas eu ainda não quero comprar aqui. Prefiro uma confirmaçãozinha melhor, vou esperar um pouco mais, vou esperar ele quebrar essa estrutura e romper o pivô. Beleza, quebrou a estrutura, rompeu o pivô. Beleza, o que eu faço? Uma nova Fibo aqui. Vou puxar essa movimentação aqui toda e vou marcar a retração de 61 e 50. Tá aqui nesse ponto. Então o que eu tenho aqui agora? A estrutura montada. O preço vem, rompe o pivô, rompe máxima, volta desta retração de 61.8, deixa um candle gatilho, fica caro, né? Eu vou filtrar mais, sempre eu vou filtrar o máximo possível, então eu bati minha ordem já aqui, ó, nessa região, pelo gráfico de 1 minuto, depois dessa confirmação aqui, ó. Aqui ele já acionou o movimento, ele já confirmou. Só que uma dica que eu dou para vocês, sempre quando vocês forem fazer a operação, procura deixar sempre o seu stop abaixo da 7,8. Então, mesmo que você pegue, independente de onde você pegar o trade, tenta deixar o seu stop sempre abaixo da 7,8.6 na retração. Então, mesmo que você tivesse pego aqui, cara, o seu stop tem que ficar aqui. Senão você toma essa violinada aqui e não entende por quê. Então, eu pegando aqui, ó, eu peguei o trade aqui. Meu stop ficou aqui embaixo. E aí eu trabalho essa movimentação. Vou trabalhar esse trade até o alvo, até ele indicar para mim que ele não vai mais. Sem medo, sem crise. Ele pode voltar aqui agora? Pode. E aí ele volta até onde? Aqui, ó. Se ele começar a recuar, provavelmente ele recua até essa região, dando um novo ponto de entrada. Mas eu acredito que antes dele recuar, ele vem buscar essa região aqui. No mais, o preço é para cima e enquanto ele estiver nessa estrutura e trabalhando dentro dessa movimentação de alta, a gente vai trabalhar nessa movimentação de alta, sem crise e buscando o máximo que a gente conseguir extrair do preço. No gráfico de 1 hora, ó,
o preço tem espaço para andar, e assim, encerro minhas operações dentro dessa região. Depois que ele romper essa região aqui, eu penso em fazer mais alguma outra coisa, certo? Então eu não estou preocupado com um movimento absurdo e etc e tal, porque eu sei que o horário também não tem muita liquidez. Vai demorar ainda 2 horas para abrir a sessão de Nova York, o preço já deu uma esticadona. Se ele começar a falhar muito aqui, eu já de repente penso em encerrar minha operação, certo? Por enquanto, tá tranquilo. Se ele começar a passar muito aqui para baixo, talvez eu encerro e espero para comprar de novo aqui embaixo. E vou fatiando. Mas por enquanto, vamos deixar ele trabalhar. Então, tá vendo? Todas as marcações que eu falei para vocês lá são as marcações que estão aqui no meu gráfico. Ó. Eu preciso analisar esse contexto todo no geral para trabalhar essa movimentação, para entender esse preço, beleza? Então vou deixar esse trade trabalhar. Ele vai fazer uma graça agora, tentar perder essa região aqui. Se eu sentir que ele tá perdendo essa região aqui, ó, e não tá conseguindo ficar aqui para cima, eu encerro a operação. Põe os $200 no bolso, espero ele bater aqui de novo, ó, nessa região aqui, que eu já sei que como ele fez uma máxima, o próximo região de ponto de parada seria aqui, e tomo uma operação. No mais, eu vou tentar realizar uma parcial aqui e aí eu puxo o restante do stop como proteção. Qual foi o meu risco nessa operação? O meu risco nessa operação, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Meu risco nessa operação foi $50, certo? Eu arrisquei $50 nessa operação por um trade que está dando no momento $220, pagando já 4 vezes o meu risco. Então, tentem sempre analisar bem o mercado para poder pegar trades que vão te dar um risco-retorno interessante. Então, eu sempre falo isso, né? Se for para entrar no trade que vai dar 2 vezes o risco e tal, às vezes nem compensa entrar. São casos e casos. Vai ter hora que eu vou fazer uns scalp, e mesmo assim o scalp para mim ele tem que pagar 2 vezes o risco. Uma vez o risco assim muito raro eu fazer, mas tem que pagar pelo menos 2 vezes o risco. Para mim isso é scalp. Scalp de 1 para 1 já é complicado, scalp de menos que isso você não fecha positivo. Quando você está se propondo a fazer muito scalp e essas coisas, você está assumindo para você mesmo que você não tem conhecimento aí para fazer uma análise e entender o movimento do mercado, tá? Então é importante entender essa movimentação macro, fazer esse filtro na microanálise para conseguir pegar um gatilho interessante com stop curto, ser paciente para esperar o preço chegar na sua posição e tomar uma posição de entrada. Beleza, galera? Então vamos deixar esse trade discorrer aqui e ver no que vai dar. Nossa, caiu minha internet, vocês acreditam? Tá com um temporal aqui. Acabou de cair minha internet. Então vamos ver aqui se volta, rapaziada. Senão a gente vai encerrar o vídeo. Não é possível, time. Deixa eu ver pelo celular aqui como é que tá o trade. Ah, voltou, rapaziada. Eu tava vendo aqui pelo 3G. Ó, vai pagar lá. Executou, tá vendo? Executou um lote. Agora, esse aqui a gente vai fechar esse. Esse aqui a gente vai modificar. Vai deixar 1, certo? Por quê? Porque aqui, ó, eu acredito que ele vem aqui. Pode ser que aqui eu execute esse último, tá? Ele vem pegar a máxima de toque, mas ele pode dar uma sambadinha aqui. Então, só queria explicar para vocês o contexto da operação. E se ele passar daqui, por isso que eu vou tentar conduzir, ele pode ir muito além desse trade. Mas eu acho difícil ele ter liquidez agora. Hoje é um dia bem complexo de mercado, tem decisão da taxa de juros, então tem que tomar cuidado. No mais, meu trade está executado. E é o que eu queria mostrar para vocês, explicar todo esse racional e esse contexto dessa operação executada no ativo Nasdaq, beleza, pessoal? Então toda a operação, desde a análise do gráfico diário até a gente indo para o tempo gráfico menor, seguindo sempre essa movimentação, entendendo o que está acontecendo nos períodos maiores, filtrando nos menores, pegando os melhores pontos de entrada e sendo paciente. Pô, o preço está na melhor região, você identificou o que está acontecendo ali, clica sem medo. Certo? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou deixar essa operação rolando. Agora ela está protegida aqui, finalizada. E vamos ver se ele vai ter força para levar essa região. Se não, eu encerro aqui. Depois vejo se eu vou fazer alguma outra ou se eu vou operar só a sessão de Nova York. Foi o único trade que eu peguei agora na parte da manhã. Então, não sei se vai ter, se caso me tire aqui, vai ter alguma outra oportunidade, a não ser que ele leve essa região e depois volte para retornar, acho que fique mais interessante. Mas se ele falhar aqui e voltar, eu não acho muito interessante pegar ele novamente por aqui. Então eu vou esperar abrir em Nova York para ver qual que vai ser o fluxo e como é que vai
vai editar o movimento aí, porque ontem, ó como é que foi, ontem a gente teve o mercado puxando ali mais ou menos na parte da manhã e quando abriu Nova York, boom, despencou, então tem que tomar cuidado. Mas eu ainda acredito nessa movimentação e nessa tentada de retomada do preço. Pô, mas aí o preço caiu e veio para baixo com tudo, a gente vai seguir a tendência. Mas se o preço está confirmando determinada movimentação, é aquilo que eu vou seguir, tentando filtrar o máximo, extrair o máximo com risco baixo e alvo longo. Certo? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Comenta aí se entendeu, se ficou claro. Tamo junto e até o próximo.